Você já conhece o podcast Prazer Resolvidaça? Eu, Vanessa Tarali. E eu, Eliane Dourado, trazemos para vocês a quebra de tabus de relacionamentos e da sexualidade. Estamos em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify e também no YouTube, onde você pode ver, não só ouvir. E você pode ouvir todos os episódios no portal da Resolvidaça, que é resolvidaça.com.br. E se você quiser mandar um tema, sugerir um tema para a gente conversar, é só mandar no e-mail contato@resolvidaça.com.br. Você manda a sua história e a gente vai fazer aquela terapia. Vem! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Prazer Resolvidaça. E é sempre um prazer a gente estar aqui conversando com vocês, esse projeto maravilhoso meu e da Eliane. E hoje com uma convidada super especial, que é a Janete, que veio aqui falar com a gente sobre ansiedade. Janete, seja muito bem-vinda, por favor, se apresente. Bem-vinda, Janete. Queria muito trazer você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Eliane. É um prazer estar aqui participando do canal de vocês. Eu me sinto honrada. E é o meu primeiro podcast e nesse canal tão maravilhoso, né, de mulheres resolvidadas, né? Que falam de quê? De quê? De quê? De relacionamento e De sexualidade. De relacionamento e sexualidade. Gente, é fantástico estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Janete Sampaio, eu sou terapeuta e sou especializada em ansiedade e síndrome do pânico. Você sabia que hoje no Brasil 93% da população sofre de ansiedade patológica? Gente, é terrível. Caramba! 93% da população brasileira. Isso porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, os efeitos da pandemia ainda não vieram totalmente e ainda vão chegar esses efeitos no cérebro. Nossa, eu acho que Todas ainda vai nós reverberar ainda, então, para a gente, né? vai, vai, ainda vai. E mas a questão da ansiedade, gente, ela é a ansiedade patológica, né? O que é ansiedade? Ansiedade é o medo. É o medo do quê? É o medo do futuro. É o medo de algo que eu não tenho controle. É o medo de algo incerto. É o medo de não conseguir aquilo que eu nem sei o que que é. E Nossa. quando esse medo vem, esse medo simplesmente paralisa. É verdade, né? A gente ouve muita gente falando mesmo, eu fiquei tão ansiosa que eu nem consegui reagir, eu nem consegui pensar, eu nem consegui fazer alguma coisa determinada, né? Um E, detalhe existe a ansiedade patológica, que é aquela que paralisa. Desculpa, Eliane, não, eu pode vou. falar, fica à vontade. E existe, só que a ansiedade, ela não é ruim. Veja bem, eu posso ter uma ansiedade que me põe em movimento, me põe em busca de algo novo. Por exemplo, eu tenho um projeto novo para realizar amanhã e eu fico ansiosa. Então, porque eu fico ansiosa, eu tenho que fazer uma programação. São coisas, É são o medo. ansiedades diferentes, né? Porque o que que é ruim? O excesso. A ansiedade ela vem do medo, né? O medo do futuro. Normalmente, a pessoa ansiosa, ela tem a necessidade de controlar. E ela tem a necessidade de controlar aquilo que ela não consegue. Porque Hum. ela pode controlar a respiração diante de um ataque de pânico, que dura 5 minutos, mais ou menos, no máximo. Mas ela pode controlar a respiração dela. E ela pode começar a mover aqueles pensamentos catastróficos para um outro lado. Mas ela não faz. Ela está preocupada em resolver o amanhã, que ela nem sabe se vem. Aliás, gente, pensa bem. O futuro ele nunca chega, porque quando ele chega, ele virou presente. Verdade. Nossa, faz todo sentido, né? Uma coisa tão simples, mas assim, a gente não pensa dessa forma, né? É, Cara, sabe, aí eu fico preocupada se eu vou morrer. Gente, essa é a única certeza que eu tenho na minha vida. Para quê? Que eu vou me preocupar com isso? Eu vou viver enquanto eu estou viva. Eu vou aproveitar esse mundão de Deus.
mas e o medo de morrer e não ter feito aquilo que a gente deveria fazer e não faz por medo? Oh, Eliane, caramba, se todo ansioso tivesse esse medo, ele agiria no presente. Ele ficaria no aqui e no agora. Cara, peraí, eu tenho medo de morrer. Então, se eu tenho medo de morrer, eu tenho que fazer as coisas que eu preciso fazer. E primeiro por mim, porque a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. E Eliane, você tocou num ponto maravilhoso, que eu sempre eu bato nessa tecla aqui no meu canal, né? É assim, esse é o medo que impulsiona, Eliane. Por que que você. Aí eu dou uma técnica. Ao invés de eu pensar, e se der errado, porque o ansioso, né, a ansiedade patológica, ela tá sempre no se. E se der É. errado? E se eu não conseguir? E se eu não for capaz? E se eu não for suficiente? Poxa, amanhã eu me programei para ir uma praia. Eu moro em São Paulo, né? Aí tem que fazer 4 horas de viagem para Santos, né? Imagina. É porque o meu marido passou por isso. E se chover? Cara, eu posso controlar os fenômenos da natureza? Vamos Não, viver né? hoje. Não, exatamente. E assim, é, a Janete, eu a conheci numa mentoria, né? E aí ela me falou uma coisa muito assim, mais uma vez, é o simples, é o óbvio, e o óbvio tem que ser dito. Ela me disse uma coisa óbvia, mas que assim, naquele momento me serviu muito e está servindo até hoje, que é assim, nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Sim. É simples de tudo, é o óbvio que tem que ser dito, né? Então a gente é por a gente mesmo, como ela falou agora há pouquinho aí, a gente tem que fazer por nós primeiro, né? E depois, e aí agora vai, Janete, desenrola destrincha a ansiedade para nós. E sabe o que é interessante, Eliane? Se eu nasci sozinha e eu vou morrer sozinha, a solidão já existe na minha vida. Eu posso transformar isso em solitude, que é Devo. que é o bem-estar de estar comigo mesma. Como eu preciso me colocar em primeiro lugar para viver essa trajetória de uma forma saudável, e inclusive isso é bíblico, porque talvez no seu canal, no meu, tem evangélicos, eu não sou nada, não tenho religião, gente. Eu, eu uso o livre-arbítrio que Deus me deu, e sou livre. Mas a Bíblia a gente não pode deixar de olhar, que é o livro mais lido do mundo. Então, na própria Bíblia está escrito em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E que vida em abundância é essa que eu vivo sobre o medo? O medo de morrer, o medo de não dar certo, o medo de não ser feliz, o medo de encontrar o amor da minha vida, que é o tema da Eliane, o medo de encontrar um homem interessante, porque todos os homens traem, porque todos os homens mentem. Cara, será mesmo que todos os homens traem? Será mesmo que todos os homens mentem? Você sabe, quando você começa a confrontar, você não conhece nenhum homem que nunca mentiu. Eu tenho outros problemas com meu marido, eu tenho outras dificuldades, eu tenho outras tretas, mas mentira e traição não é uma delas. Sim. Então, eu Interessante. não posso dizer que todo homem mente e que todo homem trai. A gente nunca deve generalizar, né? Eu acho que a gente deve sempre se atender às diferenças das pessoas, ou estar atento às diferenças das pessoas, acho que fica mais bonito a frase. Porque ninguém é igual e pode ter pode não, tem um mundo de gente por aí e é impossível que todo mundo seja igual, né? É impossível que você fale todo homem, toda mulher, toda criança. Gente, isso é generalizar desnecessariamente, né? Sim. Fazer. E por mais que a história se repita, porque algumas histórias, quando vêm para a gente, aqui falamos de três terapeutas, é, quando a história vem para a gente, das pessoas, a gente sempre vê semelhanças nas histórias, semelhanças nos problemas, nas demandas de cada cliente. Mas a gente fica pensando assim, a forma com que aquilo afeta aquela pessoa, aquele cliente em si, é que vai gerar uma ansiedade
que vai gerar uma doença, que vai gerar uma desconfiança, que vai gerar, que aí eu acredito que seja a tal da patológica. É a patológica. E aí você tocou num ponto assim bem interessante, né? Porque as histórias são parecidas. Por que as histórias são parecidas? Porque as histórias lá da infância, elas são muito parecidas. Eu fiz especialização com o doutor Bruno Brandão, psiquiatra, né? Foi uma das especializações que eu fiz de ansiedade. E ele fala que 90% da ansiedade patológica, ela é aprendida. E eu adorei essa fala dele. Interessante. Ela é aprendida. Ela não é, mas ela é aprendida como? Aí ele fala um negócio assim que eu falei, cara, isso é muito legal. 20% só hereditário. Ele fala isso. E aí eu falo para você, 90% é aprendida e os 20% que são hereditários também são aprendidos. E eu vou te explicar por quê, na minha experiência aqui de tratar de ansiedade. Você é um bebê, né? Tá lá sua mãe gestando você. Só que você é a sua mãe se, se relacionou com um homem casado. Aí ficou grávida. O que aconteceu com essa mulher? E o susto? Provavelmente ela entrou em pânico, porque esse homem é casado, como O é que 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 eu vai vou ficar a filha fazer? dela? Que eu vou fazer com essa gravidez? São os 20% que, segundo ele, né, são hereditários. Escuta ela. Meu Deus, como é que eu vou fazer com essa gravidez? Talvez passe até alguma coisa na cabeça dela do tipo interromper. Ela vai gestar essa criança os 9 meses sozinha. Porque a maioria das vezes esse homem vai embora. E por que que ele vai embora? Porque ele entra em desespero também. Porque ele tem uma família. E aquele relacionamento era para ficar escondido. E agora ele é um problema. Essa criança passa a ser um problema. E aí? Como é que nasce esta criança? Só me fala. Putz, e é Ela realmente vai provavelmente. hereditário mesmo, se você for pensar, né? Assim, eu vou dar um adendo aqui, mas ainda falando de criança e tudo mais, eu ouvi, né, recentemente, eu fui elogiar uma criança e falei assim, nossa, que criança linda, parecida com a mãe, e aí a pessoa falou assim, tem o gênio da mãe. Então eu fiquei pensativa com aquela frase, né? Assim, o gênio da mãe e tal, e porque é uma criança ainda muito novinha, mas eu fiquei pensativa no sentido de que aqui não é uma alusão a como você tem que educar seu filho, né? Vamos deixar bem claro que não é essa a situação aqui. A situação é que se você for trazer isso mesmo para a vida real, é bem o que a Janete falou. Então, assim, a gente vai criando os filhos, porque quando nasce um filho e tudo mais, independente da forma como essa pessoa engravidou, como a mulher engravidou, ninguém tem manual de instrução, assim como não temos para relacionamento também. Então não vem, olha, você faz assim, você acorda, o leite é assim, a gente não tem manual de instrução. Só que quando não tem esse manual, você vai fazendo com o conhecimento que você tem. Mas será que meu conhecimento está certo? Né? Fica isso também um questionamento aí também, né? Para não Será que eu gerar. estou fazendo direito? Então, Eliane, o que que é o certo e o que que é errado? Tudo vai seguir segundo o óculos que você está usando, segundo as experiências que você traz. Sim. Qu- E aí, e como é que você vai saber se você está certa e se você está errada quando vierem as consequências? Mas se você ficar com medo de enfrentar as consequências, você não vive. Sim, Então, você vive. E aí, quando vierem as consequências, você pensa no que você vai fazer. Porque, assim, por exemplo, eu não estou dizendo aqui
que namorar um homem casado é legal, eu também não estou julgando, porque isso não cabe a mim, e também não estou julgando nem mãe e nem pai. Assim, eu quero deixar bem claro aqui que aqui não cabe julgamento. Nós somos três terapeutas, estamos. É bom, acredito que todas nós nos trabalhamos nesse sentido, né? Não julgarmos. Nosso Sim. trabalho não cabe julgamento, né? Cabe tratamento. E assim. Você imagina quando você é a mãe, a mulher, porque eu já atendi casos, assim, imagino que vocês também, né? Cada um dentro do seu nicho, né? Mas a gente acaba, as histórias acabam se convergindo, né? Em algum Sim. momento. A criança que vem, que é filha de uma mãe solteira, normalmente, não vamos generalizar, ela tem dificuldade com relacionamentos. Ela tem dificuldade de confiar em um homem, porque ela não foi aceita, ela não foi vista, ela não foi acolhida pelo pai. Eu já cuidei de casos de ansiedade que vem daquele momento. Quando a gente coloca a pessoa em relacionamento profundo e ela vai buscar aonde foi o primeiro momento, ela se vê lá dentro do útero da mãe, rejeitada, não vista, não acolhida. Ela já nasce com pânico. E aí, esses problemas, eles vêm. E não só pânico, o que que isso acarreta? Isso leva para o relacionamento dela. Normalmente, ela tem medo de se relacionar. Então, ela também não casa. Ela fica com um, com outro, com outro. Normalmente, ela acaba também sendo amante. Aquilo que ela julgou tanto a mãe dela, tipo, porque acaba acontecendo, a criança ferida fala: Poxa, a culpa é sua. O meu pai era casado. Ela acaba se relacionando com um homem casado. Não é porque ela quer, não é porque ela está se vingando, e às vezes até é. Sabe, ela quer se vingar de todos os homens do mundo por causa daquilo que o pai fez para ela. E isso está dentro do que, até de uma pergunta que a gente ia passar agora, que é como a ansiedade pode afetar os relacionamentos, né? E afeta, vai afetar todos os relacionamentos partindo dessa história que você contou aí, né? Exatamente, é o ponto de partida. E aí você entende que mesmo sendo aqueles 20% hereditários, a gente consegue resolver? É, consegue A resolver? gente consegue resolver. Então, assim, e aí é o que o doutor, eu vou citar ele, porque Sim, é não tem meu mestre, problema. e eu gosto muito, mas tem outros também, o doutor Augusto Cury, né? Ele também fala muito sobre isso. E assim, e não é uma questão de. As pessoas, assim, nós somos, né, muito imediatistas, né? Então, assim, se a gente tivesse uma teclinha que a gente apertasse, nossos problemas estivessem todos resolvidos, esse era o melhor dos mundos. Quem não queria essa teclinha, né? Eu que. Opa! Quero, quero! Na Mas não fila, é assim. Só que não é assim. Aí o que que as pessoas fazem? Vão tomar a sertralina, o citalopram, tudo quanto é remédio, tarja preta, tarja vermelha, tarja não sei o quê, e muitas das vezes a colega dá, você quer um pedacinho do Rivotril ai meu Deus, o pior que é, nossa, nem me para fala. dormir? É, vai te Aí o que... ajudar, vai dormir melhor. Não, ela acredita, a colega acredita que está ajudando. Ela dá um pedacinho de Rivotril. Ela nem precisa ir ao médico, né? Porque já tem a colega que vai dar o SOS. Só que daqui a algum tempo, aquele pedacinho de Rivotril, ele não serve mais. O doutor Bruno, ele é taxativo nisso. Você começa a tomar metade, depois você toma um, depois você toma dois, e depois você toma três, depois você troca. Eu já atendi pessoas tomando 5 tipos de medicação. Nossa. Ah, Eu também já atendi da pessoa chegar e me mostrar uma caixa de sapato lotada de medicamentos e assim eu ficar espantada com aquilo. Não, mas calma, tinha mais 4 caixas. Triste. E aí, o que, nossa! e aí, o que que acontece? O cérebro.
aceita que aquela recompensa, é isso aí, aquela recompensa imediata. Só que quando acaba o efeito, ele vai precisar de mais. Por quê? Ele sobe o cortisol, a adrenalina. E ele começa, dopamina, esses hormônios, eles entram em colapso. Então, uns sobe, outros desce, então eles entram em colapso. E aí, o que que acontece? Na hora que passa o efeito, a pessoa fica pior. E aí, na hora que ela vai tomar o próximo, ela vai aumentando as doses. E é por isso que ela traz a caixa de sapatos cheia de medicação. Porque aí a gente já não sabe mais aonde vai chegar. Isso não Nossa. resolve o problema de ninguém. É Não, muito triste. só E tem aumenta, né, como, Van? é, e não tem como isso não influenciar, se essa pessoa está num relacionamento, isso não influenciar o relacionamento. Porque tudo que está acontecendo ali com ela, de alguma forma, ela vai jogar em cima do parceiro da parceira dela, né? Ela vai descontar, ou ela vai mostrar esse medo e o parceiro vai tentar fazer alguma coisa. Não tem como não interferir na vida dessa pessoa de um modo geral, né? Eu atendi uma vez uma moça que ela falou assim para mim, eu tô quase me separando, porque o meu marido, ele não tá aguentando mais, mas não aguenta, gente. E aí ele adorava viajar, eles tinham uma condição, poder aquisitivo legal, e ele gostava muito de viajar, e ela não viajava mais. Chegou um momento que ela começou a ter pânico de entrar dentro do carro. E aí eu falei para ela, você precisa cuidar disso, porque senão o teu casamento vai acabar. Porque você está com pânico, o seu marido não. Sim, E a vida da gente é muito curta, a gente precisa viver. A gente não pode deixar de viver a nossa vida por causa do outro. Você já ouviu falar de mulheres que deixou de viver a própria vida por causa do outro, pagou a faculdade para o marido, investiu no marido, o marido cresceu e depois ele meteu o pé? Uhum. nossa, vários. Caso comum, eu diria. É, Comum. Mas ele meteu o pé porque ela pagou tudo para ele? Não. Ele foi embora porque o casamento ficou desgastado, independente dela fazer ou não tudo que ela fez. sim, Então, é o que eu falo. Faça por você primeiro. Por você primeiro. Essa moça, ela não fechou o processo. Ela disse que ia pensar. Um ano, mais ou menos depois, ela voltou. Janete, meu casamento acabou, meu marido foi embora. Ele está lindo, leve e solto na Europa, não sei aonde, passeando com a outra que já botou silicone, que já fez lift. Que... Eu falei, o ruim é que a gente não pode nem falar isso, eu te avisei. É verdade. não pode, não pode, gente. Eu falei para ela assim, e agora? Qual a ajuda minha que você quer? Trazer o cara de volta não dá. Mas você pode se ajudar para se transformar na pessoa que você precisa para atrair o homem que você quer para você. E agora é bem a sua área, né, Eliane? É, é bem minha área mesmo. É, assim, a gente fala muito daquele, eu repito sempre essa frase, sobre o nosso pezinho lá na infância, né? Que é aquele cômodo emocional que a gente tem que visitar. E, e não tem jeito, gente. Quer resolver hoje, vamos ter que voltar lá atrás. Mas esse voltar lá atrás, não significa que você tem que ficar lá, né? Sim, Não E pode, né? pelo Não pode. contrário. não É ir lá, pode. resolver, meter o pé, sai fora, né? É só a gente vai lá e desde o começo eu falo, é visitar, visita, e é visita de médico para variar, né? Você vai, aquela visitinha de médico lá, viu? Ok, é isso aqui, ok, é isso, vamos resolver isso. Pronto. E é vir para resolver mesmo, porque se a gente ficar ali, eu vejo muita coisa. Gente, parece que eu estou falando assim, mas as pessoas que vão nos ouvir é que para nós, trabalhando com isso, esse é o nosso trabalho, essa é o nosso objetivo de trazer as pessoas para presente mesmo, né? Como a Janete trabalha a ansiedade, a gente tenta trazer para essas pessoas uma qualidade de vida, porque pessoas, no caso, vamos falando aí da ansiedade, pessoas com ansiedade patológica, que a Janete vai explicar muito, está explicando isso muito bem para nós,
ela interfere isso no relacionamento dela, relacionamento amoroso, relacionamento interpessoal, porque tem dia que ela não consegue nem falar bom dia para o vizinho, e porque se o vizinho olhar ou a vizinha olhar para ela diferente, ela vai achar, nossa, ela está me provocando, né? E o problema todo pode ser que a vizinha realmente esteja te provocando, mas se você for pensar dessa forma ou não, é que é como se o mundo à sua volta é a síndrome do sol, né? Você tá tão solar que tá todo mundo assim, né? Tudo Mas gira em torno de você. é. Então, assim, não é dessa forma, porque a gente precisa entender aonde que eu me saboto tanto, que eu acho que eu sou o centro das atenções e que tudo é comigo. É bem por aí, né? E tem que ir lá mesmo, pisar. O que que aconteceu lá na infância? A Janete abriu o nosso podcast falando sobre isso. A gente precisa Sim, saber o que aconteceu, estar lá, entender o que aconteceu, trazer isso para o presente, resolver, para então você ter um futuro bom. É assim. sim, E é por isso que eu gosto de tratar adolescente para cima, porque é muito complicado você tratar de uma criança. Eu acho, para mim, por quê? Porque eu vou te dizer, eu presenciei uma vez, eu estava na casa de uma pessoa que e o filho chegou e entregou duas provas. E eu estava trabalhando, estava sem internet, e a internet, eu precisava usar o computador com internet, eu fui lá para casa dela. E ele apresentou duas provas para ela. E uma prova ele tinha tirado acho que dois, e a outra ele tinha tirado oito. Ela Nossa, pegou da mão dele a prova de dois. Que isso? Que não sei o que lá. Ah, por que isso não? Que não sei o que lá. Eu- Meu coração apertou, gente. eu Apertou. acredito. Eu acredito. A gente que trata, a gente vê a criança sofrendo, que não deixa de ser um abuso, e depois a gente trata do adulto com compulsão, por exemplo. Uma ansiedade generalizada, com crise de pânico, sabe? E é por causa. E aí a gente vê que. Aí fala, mãe, peraí, cara. Eu baixei minha cabeça assim, ele veio para perto de mim e falou assim: Nete, olha só essa prova aqui, que era a prova de história, que ele tinha tirado oito ou nove. Falei, nossa, aí parei, falei, que legal, você gosta. E a gente começou a conversar, e ali ele começou a me explicar, e dizendo que deu mole e tal, não sei o que lá. E a gente batendo papo. Eu não aguentei ficar ali muito tempo, eu fui embora. Eu fico pensando assim, como que uma terapeuta pode cuidar de uma criança numa situação dessa? Primeiro, você tem que cuidar da mãe. E a mãe falou para mim assim, olha, esse é meu filho, eu preciso que você cuide dele, porque ele já está ficando com compulsão. A compulsão também vem de lá. Ele está ansioso e está descontando na comida. Aí eu falei, sim. beleza, eu cuido do seu filho sim, mas primeiro vamos bater um papo? É igual aquela. Há um tempo atrás passava no SBT um programa, eu não lembro como chamava, mas era uma família que contratava uma babá para cuidar das crianças, para ajudar a ensinar as crianças a se comportarem. E no Super final era Nani. sempre a babá estava ensinando os pais a se comportarem, nunca as crianças. É, Exato. porque vem dos pais, né, gente? A criança, ela é o reflexo da criação que ela está tendo. É a mesma coisa, mas aí eu gostaria da sua opinião a respeito disso, porque assim, às vezes essa compulsão alimentar, já tratei de pessoas que estavam em compulsão alimentar, mas na verdade ela estava num relacionamento totalmente tóxico, um relacionamento assim totalmente abusivo, mas ela não conseguia enxergar aquele relacionamento da forma que estava. E é lógico, né? Tem coisinhas guardadas nas gavetas da infância lá e tudo mais, mas assim, tentar reconhecer que onde você está, para entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, que o autoconhecimento, que a gente fala muito, eu bato muito na tecla do autoconhecimento sexual, que para mim é uma das coisas mais importantes para evitar certos abusos, mas principalmente na questão de você conhecer suas emoções,
né? O que que me dá gatilho? Eu nem gosto dessa palavra, mas enfim, foi o que eu lembrei agora. Mas assim, o que potencializa eu ficar abrindo a porta da geladeira toda hora? O que potencializa eu beber uma garrafa de uísque, né? É uma Entendeu? compulsão. E vem da onde isso, né? Vem da onde isso? Cara, o que eu penso antes disso, né? Oi? O que eu penso, o que vem na minha cabeça um pouquinho antes disso. É, Cara, você, antes disso. você abriu você terminou já? Já terminei, pode ir. Você abriu um negócio assim, muito interessante, cara. Eu andei de uma menina que você falou do uísque. Presta atenção, gente. Ela nos Estados Unidos, casada com um americano. E ela falou assim pra mim: se o meu casamento não melhorar, até dezembro eu vou me separar. Eu falei, cara, mas o que está acontecendo? Ele bebe. Ah, sim. Ele é alcoólatra? Não. E quando ele bebe, o que que acontece? Ele fica rindo, ele fica feliz. Oh, eu ri agora com respeito. Sim. Mas ele fica abusivo, ele te maltrata? Não, não mais. Não mais. Quero saber de agora. O que está acontecendo? Ele fica feliz e isso me incomoda. Vamos saber de onde vem isso, gente. O pai dela bebia. Tá Não, e explicado? ela falou, ele é um excelente marido. O pai dela bebia, ela estava ansiosa, ela estava com ansiedade porque ela estava na iminência de acabar o casamento dela. Olha de onde estava vindo a ansiedade dela. O pai dela bebia, e quando o pai dela bebia, o pai dela batia nelas. Então, quando ela sentia ó, o gatilho, você estava falando, quando ela sentia o cheiro ou podia ser uísque, podia ser cerveja, podia ser vinho, né? Cheiro Mas da bebem mais. bebida, né? É, ela, ela inconscientemente, ela não lembrava, mas vinha aquela situação do pai, onde ela tinha que fugir para casa da vizinha, entrar debaixo da cama e se esconder para não apanhar. E ela lembrou disso. O marido não fazia nada, mas esse vinha no subconsciente dela alguma coisa que provocava esse medo, que ela não sabia de onde vem. E é por isso que é tão importante a terapia, porque sozinha muitas vezes você não vai lembrar. Exato. Você não tem ferramentas para acessar o seu subconsciente e lembrar daquele momento da criancinha ferida. Tudo a gente volta lá para a criança, não tem jeito. Não tem jeito, assim, situações bem diferentes. Você vê, ó, essa moça, no seu caso, ela entendeu que ela conseguiu, através, do seu trabalho aí, entender de onde estava vindo isso. Mas já atendi um caso que, assim, a pessoa tinha um problema muito sério, assim, quando alguém chegava em casa. Quando alguém chegava em casa, qualquer pessoa que chegasse, mesmo sendo da família, ela já tomava aquele susto. Era como se fosse uma coisa assim. Por quê? Porque todas as vezes que o pai chegava em casa, ele já chegava alcoolizado e ele chegava já querendo bater em todo mundo. Então, onde ficava essa moça, né? Essa que eu atendi. Ela ficava entre a pia da casa da casa lá, a pia, o botijão de gás e o fogão. Ela ficava ali naquele meio ali, escondida. Sim. Então, era uma pessoa que até hoje, numa idade de 40 e poucos anos, essa mulher tinha pavor de escuro, porque ela ficava ali encolhidinha no escuro para ele não vê-la, para ele não bater. Olha só, gente, que coisa. Então, assim, quando a gente, aí você, trazendo mais para o foco da ansiedade mesmo, tudo mais, o que que isso traz na vida dessa pessoa e de qualquer outras pessoas que vão nos ouvir e nos ver aí posteriormente, ela tentar relembrar o que que dá, eu preciso achar, o que que aciona isso, não quero falar gatilho, o que que aciona isso tudo, né, nessa pessoa? A gente tentar fazer uma investigação mesmo, para ver o que que aciona isso, porque às vezes essa pessoa, como eu falei, a ansiedade, ela atrapalha tanto que a pessoa pensa que, mas o relacionamento tá me deixando assim. Só que o relacionamento, às vezes, não é só relacionamento amoroso, é um relacionamento até com pai, com mãe, com
o relacionamento interpessoal mesmo, de trabalho e tudo mais, né? A gente acaba se chicoteando, achando que a culpa é do outro também, por que que eu não resolvo, alguma coisa assim. E a É, ansiedade da vida da pessoa acaba virando a ansiedade do relacionamento, né? Viram duas ansiedades, não vira, Janete? pira porque quando você está doente, a ansiedade patológica é uma doença. E quando você está doente, o outro fica doente, você imagina? Um homem que quer viajar, um homem que quer passear, um homem que quer tomar uma cervejinha ou uma bebida qualquer no social e ele não conseguir, ele ser privado de ser ele. É, E quando você priva a pessoa de ser ela, esse relacionamento não tá legal. Esse relacionamento não vai se sustentar por muito tempo, né? Porque não é com ela. É sempre é uma questão. Quer ver uma coisa que eu sempre falo? Quando você olhar para alguém e falar, não vou com a cara dessa pessoa, procura ver o que é que ela tem que você não gosta. Porque normalmente ou está faltando em você ou você precisa trabalhar. é verdade. E quando você olha isso com esse olhar, ao invés de você julgar a pessoa, você começa a se autoanalisar. Assim, o que é que eu tenho que melhorar mesmo? Às vezes Né? o que a gente fala está dizendo mais sobre a gente mesmo do que sobre o outro, né? Cara, a maioria das vezes, né? Eu tive uma situação. Ai, caraca, isso aqui é muito legal, gente. Bom, a Eliane vai direto Seja na sempre. sintonia. Tem gente que é convidada aqui, vem aqui de convidado com a gente, e assim, a conversa foi tão bem que a gente sempre traz a pessoa e a gente costuma falar aqui, eu pelo menos falo que a pessoa tem um puxadinho aqui. Então você vai ser convidada Adorei! Eu quero ter um puxadinho aqui. mais vezes, assim, olha, a gente tem trazido convidados assim maravilhosos, tem muita coisa. Olha, é um canal, gente, e aí que eu já vou fazer um jabazão pelo seguinte. Foi criado tudo isso com muito tesão mesmo, para que o negócio flua mesmo, né? Então, assim, quando a gente começa a falar aqui, a gente quer trazer tudo de bom para vocês. Então, Spotify, YouTube, Google Podcast, gente, vai lá, tem um monte de coisa que eu tenho certeza que se você ouvir, vai falar com você e você vai poder entrar em contato com a gente na hora que você quiser. É só agendar, você vai poder falar com a gente. Ouça, de repente, algum podcast ali está falando com você, você fala assim, nossa, cara, isso aconteceu comigo. Quantas vezes isso já aconteceu comigo de verdade, né? Então, é isso. Comigo também. E eu vou comprar uma mentoria por causa de uma frase que o cara falou no final. Olha, Sabe? Eu falei, caramba, eu quero isso aqui. Tô precisando dele. Tô precisando dele. Aí, ó, aí vou pegar o gancho da Eliane, né? A Eliane falou assim, normalmente o que o outro o que a gente fala sobre o outro, a gente está falando da gente, né? É, tinha um casal, assim, eu queria agradecer de estar tocando nesse assunto, porque é bem importante, sabe? Assim, eu já toquei ele muito rápido no meu Instagram, mas eu acho tão interessante falar disso, que as pessoas se culpam muito por causa das atitudes do outro, né? E aí ela acha que ela tem que resolver os problemas do outro, as atitudes do outro, que o outro fez, que o outro vai fazer, que o outro vai pensar. Gente, o que o outro faz, o que o outro pensa, é um problema dele. O seu problema é sim, o que eu vou fazer com o que o outro está pensando a meu respeito. E aí, esse casal aqui pessoas idosas, mais de 75 anos, a gente considerava aqui como pais, e E ele tinha uma loja e uma funcionária que a esposa tinha um meio ciúmes, a menina com 50, o senhor com 75. Meio que o ciúmes. E ele sempre traiu. A vida toda deles foi assim. Ele tem até uma filha fora do casamento, que se separaram por causa de traição. E que eu não estou julgando se é certo ou se é errado, se você aceita ou se você não aceita. Cada um sabe o calo que tem no pé, o sapato que vai calçar. Não cabe a gente dizer, se eu perdoo, você eu não perdoo, isso cabe a cada um. Não é isso que está sendo discutido.
Eu só estou narrando uma história. E aí, ele entregou a loja, ficou dentro de casa. Eu falei, ah, meu Deus, ele vai entrar em depressão agora, né? Porque, pô, 75 anos, não tem tá. Daqui a pouco pegaram a moça dentro da casa dele. Ele já Nossa, dormiu em quarto separado há muitos anos, tinha um quartinho assim do lado de fora, pegaram a moça dentro daquela situação. E aí filmaram, e deu polícia, e foi para o Ministério Público, que vamos separar. Eu falei, gente, 75 anos, Sim. 50 anos de casal, vai separar para quê? Aí aquela confusão, e advogado criminalista, tal, não sei o quê. Há pouco tempo, o senhor fica doente, vai para o hospital. Cara, aqui do meu lado, pessoas que eu gosto muito, eu estava, sim, sabe, sempre lá, eu e meu marido. E Eliane, você sabe, cara, a Vanessa não me conhece, está me conhecendo agora, sim, mas a Eliane me conhece. Eu não tenho tempo de respirar. Eu acordo 5:30 da manhã, eu vou dormir meia-noite. Nossa, Sabe? É porque eu trabalho, é porque eu estudo. A gente que é terapeuta, a gente está o tempo todo estudando, sabe? Tomando conta, correndo atrás do que tem de melhor no mercado para a gente oferecer para os nossos clientes. A gente não tem tempo. Quando a gente vai tudo isso aqui é visitar para um amigo, estudar, ó. Hoje, ainda hoje. é sobre isso. E a gente tem então que desmarcar alguma coisa da nossa agenda, sabe? Para poder encaixar. É. Encaixar. E os clientes não estão aqui, estão no celular, que é para ir para a rua e ficar olhando, porque aqui eu posso me esquecer dos clientes, não. E aí você pensa assim, cara, eu não tenho tempo, mas você abre, porque você gosta, né? Tá no hospital e você vai. No hospital vai. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu recebi uma mensagem há pouco tempo da filha que morava aqui, mas resolveu ir embora o pai nessa situação, porque ela não aguentou lidar com aquela confusão toda. Pegou a moça, bateu na moça, brigou com a Nossa, moça. Uma confusão danada. E nossa. eu ali sempre tentando ajudar. De repente eu recebo uma mensagem assim, net. net. Eu estou nunca mais. Gente, pelo amor de Deus, não abram o celular cedo. Não abram o celular de manhã. Hoje em dia eu faço um monte de rotina, eu só vejo meu WhatsApp depois das 11. Não abram. Isso faz muito mal para a saúde mental. Net. Depois disso eu parei de abrir. Eu estou muito chateada com você, porque eu fiquei sabendo, dito por papai, que você está levando informações para aquela e Ei, eu pensei que você fosse minha amiga, mas eu descobri que você não é. Ah, meu Ela Deus. ela está lá em outra cidade, a mãe estava aqui, então isso foi levado ou pela mãe ou para uma outra coleguinha da mãe que estava lá e dela. Duas senhoras de mais de 70 anos. E me arrasou. Eu não vou negar, eu olhei e fiquei chateada. Eu ouvi aquilo ali, gente, aquele monte de coisa, e eu falei, gente, que isso? Isso é loucura. E uma loucura maior de quem estava aqui que levou para ela. Aí eu falei assim, mas isso não é sobre mim, é sobre ela. é sobre ela. Sim. A dor dela, a ferida dela é tão grande que ela precisa descarregar em alguém a culpa, a raiva, aquela dinâmica familiar que ela acredita que ela precisa resolver como filha porque ela está no lugar errado. Ela está ocupando o lugar da mãe. A filha não tem que se envolver se o pai que saiu, se o pai pegou alguém, se o pai arrumou amante. Isso não é problema da filha. Isso é problema da mãe. Você entende? É bem isso, Eliane. É sobre o outro. Na hora eu fiquei chateada, fiquei pensando, pô, coitado, que ele gosta da gente, e agora ele não vai ter mais a nossa visita. Aí eu acabei até fazendo uma mensagem até bonitinha, falando para elas que elas precisam de ajuda, né? Emocional, precisa procurar um terapeuta, não sou eu, não sou eu. Posso até Uhum. encaminhar, mas não vou cuidar. Mas não é sobre mim, é sobre as dores dela. Sim, Todo Sim. adulto, quanto mais o adulto grita, mais dor ele está sentindo na criancinha que está ferida na infância. ainda, né? E esse adulto vai passar para os filhos toda essa revolta, toda essa dor. E enquanto um não resolver se tratar e se curar,
isso vai continuar reverberando no sistema familiar, passando de um para o outro. É o que É você só falou, que 90% da ansiedade patológica, ela é aprendida. o filho está aprendendo, os filhos estão aprendendo, e os filhos Janete, o estão que mais aprendendo. você pode. Você está com algum programa, está com alguma coisa para fazer agora, ou está com a agenda aberta? Como que as pessoas fazem para te achar? Então, eu tenho um programa aos domingos chamado Serenidade, um programa que te leva do medo à autossegurança. É um programa online que era gratuito, mas agora ele tem um precinho popular, mas ele tem um valor, né? Um valor, resolvi colocar o Valor. valor, é valor. E, e a agenda tá assim, tá aberta, mas eu abro, acho que é igual vocês, né, Eliane, Vanessa, a gente abre pouquíssimas vagas, porque a gente tem uma metodologia muito autoral, que a gente deixa o nosso WhatsApp e a pessoa tem. Bom, eu faço assim, não sei se vocês fazem, Eu faço assim deixo, também. eu deixo o meu WhatsApp, a pessoa vai ter contato comigo durante o tempo todinho do tratamento. Vão ser aplicadas técnicas e ferramentas totalmente validadas pela a neurociência, pela física quântica e atualização total do mercado, porque é isso que a gente mais faz, é estudar para dar o melhor. Sim. E então, por causa disso, a gente não pode botar muita gente na agenda, senão a gente não consegue dar para o nosso cliente o atendimento de qualidade que hoje a gente consegue entregar, né? É. E é isso, tem o Serenidade Domingo, que aí precisa colocar o nome na lista, né? Tem fila. E quem participou e quem viu, Eliane viu, né? A transformação da Tatiana, que inclusive está lá no canal. Ela saiu do medo, do pânico de chegar até o portão, né? Ela não conseguia sair até o portão, ela não conseguia dar a volta no quarteirão para levar o lixo dela, ela não conseguia se relacionar, ela não conseguia cumprimentar a pessoa, isso dito por ela no programa ao vivo, esse vídeo está lá, e ela conseguiu em 4 sessões sair, dar a volta no quarteirão, passear, cumprimentar pessoas, e no final ela faltou, inclusive a última sessão dela que eu ia fechar porque ela estava trabalhando. Ela estava 10 anos sem trabalhar. Foi bem Tá bacana mesmo. fantástico. Então, a gente vai deixar para vocês aí o Instagram da Janete. Ela tem YouTube também. A gente vai deixar os contatos dela para que você entre em contato. Essa mulher é fantástica. Então, assim, a gente precisa enxergar, não digo enxergar, né? Porque a gente precisa voltar a algumas casas, né? Para a gente entender o que Hum. está acontecendo no nosso presente, porque essa ansiedade, tudo, é um excesso de futuro, né? Como a própria a Janete mesmo nos falou, é um excesso de futuro, mas, cara, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas o presente eu tenho que dar uma resolvida, o presente eu tenho que resolver. Então, é, é buscar ajuda. Não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo de falarem que você está louco porque ou está louca porque vai buscar fazer Uma terapia. objeção. Isso daí, gente, pelo amor de Deus, isso aí já era. Né? Já E é. a gente percebe muito assim a questão da objeção é quando a gente vai colocando coisas para a pessoa, fala assim, olha, é, eu vou fazer terapia, ok, mas é tal hora, tal hora eu não posso. Mas é online? Não, online eu não faço. As pessoas vão colocando objeção sempre, né? O bom mesmo é quando acontece com as pessoas, assim, por exemplo, como aconteceu comigo ontem, no finalzinho de um atendimento, aí eu fui lá, falei, agora eu vou dar uma olhada no meu WhatsApp e tudo mais, aí tinha lá uma pessoa que tinha feito terapia comigo ano passado, aí ela falou assim, olha, eu tô precisando de terapia de novo, você pode me atender? Isso é maravilhoso, a pessoa entende que ela pode voltar a hora que ela quiser, ela pode voltar, ela pode fazer, e tá tudo certo. É isso. Não Sim. se julgue para não julgar os outros também, né? Isso aí funciona bastante. Janete, você quer deixar um aconselhamento final, uma frase, alguma coisa para esse pessoal que está aqui nos ouvindo para acalmar a ansiedade deles? Porque eu sei que resolver só com o tratamento mesmo, mas de repente tem alguma dica aí, alguma orientação para melhorar um pouquinho? Tem.
Vou pegar um pouquinho um gancho da Eliane, porque gente, a Eliane ela fica chutando, parece um jogo assim, de futebol que ela me dá a bola toda hora. Gente, deixa eu contar um negócio muito rapidinho antes. Não quero te cortar, mas já cortei. Eu acabei de ter um déjà vu. Vocês acreditam Uh, nisso? eu acredito. Essa cena já tinha acontecido. E eu Olha nem só. tinha esse colar, tá, gente? Eu ganhei esse colar esses dias. Uau, eu, Eu eu, eu tô ganhei, toda eu arrepiada. ganhei esse colar no final do ano da minha irmã. Eu nem tinha nada disso. Então, assim, não podia nem falar que essa cena já aconteceu, porque eu nem tinha esse colar, eu não tinha nem essa blusa branca. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tive um negócio assim meio estranho. Déjà Esse vu ou podcast déjà aqui vu? é déjà vu, mas esse Ah, podcast aqui tá cheio de sinais do além, sinais. sincronicidade. Sincronicidade. Mas quando a gente abriu, a energia já estava totalmente fluida, Já estava né? ali, é verdade. Por isso que Parecia eu que a fiz gente esse se conhecia um comentário. tempão. Eu falei, eu tô em casa. Eu falei isso, gente. Gente, isso não vai aparecer no podcast, mas eu vou contar para vocês. Quando a gente abriu esse podcast aí para vocês, nos bastidores, a Genete tem uma almofada da cor da decoração aí da Vanessa. E as duas estão de azul hoje. Então, assim, foi uma conversa de bastidores, mas se vocês não viram, eu já estou dedurando todo mundo aqui. Então, assim, tá muito na Vou pegar, sintonia já, isso aqui. já que Ah, você vai falou. mostrar. Então, olha isso, que Por bacana. isso que eu falei que esse podcast está cheio de energias positivíssimas, mas são Positivíssimo. energias que são de outra esfera, de outro mundo aqui, porque olha, Essa semana esse todinha déjà foi vu assim da comigo, meu Eliane, Deus. esse uau, É Essa a semana todinha foi assim. sincronicidade, tá perfeito, perfeito. Então, eu vou pegar o gancho da Eliane e falar assim, gente, olha só, a terapia não é coisa para maluco, é coisa para evitar que você fique maluca. Porque nessa Isso. época de pandemia, que a gente ficou preso, que a gente ficou igual a bicho, que a gente ficou doente, eu então que fiquei 2 anos dentro de um hospital acompanhando meu marido que teve câncer, porque a pandemia, ficar trancado, não foi o suficiente. Teve um câncer para a gente poder lidar com aquilo ali. A terapia é coisa para quem quer crescer, é coisa para quem quer assumir que precisa de ajuda como essa cliente, né? Sabe o que é mais lindo nessa sua cliente que eu acho? É que ela já está numa expansão de consciência tão grande que ela pode entender que ela precisa de ajuda. Ela entende que sozinha ela não vai conseguir. E tá Como a tudo Vanessa bem falou, pensar assim, né? Não é ruim pensar sozinho eu não consigo. A gente não consegue nada sozinho. não, a gente precisa do outro o tempo todo. A gente não pode ser dependente, que é o que faz Sim. na terapia convencional, que você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e quase que nada resolve. Não sou eu que estou falando, são os clientes que relatam isso. Eu também fiquei, eu também passei por esse processo, mas eu consegui resolver as minhas questões nas, nas terapias que eu uso. Então, que nós usamos, né? Porque a gente tem linhas parecidas. Então, o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero deixar para você é: independente do que você viveu na infância, se você sofreu abuso físico, emocional, se você foi comparada, se você se sentiu pequena, se você não se sentiu vista, se você não se sentiu amada, você não é o que aconteceu na sua infância. Você não tem culpa de nada que fizeram com você, mas você tem a responsabilidade de resolver essa questão, porque você cresceu. E a partir de agora, você sabe e que você pode tomar as rédeas da própria vida e viver a vida que você escolher viver. E essa opção agora é sua. Independente do que fizeram com você, você pode parar e pensar: o que que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Tomar as decisões e as rédeas da própria vida. E você pode.
Porque eu tenho mais de 350 vidas transformadas, a Eliane tem, a Vanessa tem. Então, se essas pessoas que a gente cuidou conseguiram, você também consegue. Sim. É só você. Ê, Adorei. É, também, adorei. adorei, porque acho que assim, resumiu o que a gente sempre tenta passar aqui, né, Lia? Assim, vocês Exatamente. conseguem, gente. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Muitas pessoas, quase todo mundo tem ansiedade, quase todo mundo tem problemas de relacionamento, seja com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe. Mas é você quem tem que tomar as rédeas, é você quem tem que decidir que é hora de mudar e ir atrás dessa mudança. É isso aí. E agora, né, gente, janeirão, ano novo, é assim, é a melhor época para. Bom, todas as épocas são boas quando a gente quer mudança, né? Mas assim, tá começando agora, vem, não tenha medo, vá lá, vá atrás e pronto. E lembrando que nós não somos deusas, né? Porque para não falar Deus, alguma coisa assim, terapeuta também faz terapia, tá? Graças a Deus, né? Aliás, fui outras que não fazem. É, verdade, tem umas que não fazem, mas terapeuta também faz terapia, então é isso que faz com que a gente evolua muito, 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 muito mais para poder ajudar mais e mais pessoas aí a buscar essa vida boa que está aí. Eu falo o tempo todo, gente, essa vida tá muito, a vida do fulano tá muito boa, eu quero isso também, eu quero participar disso também, né? Eu Eu só posso, quero fazer só um adendozinho no que você falou, vai sem medo. Não, e se vai. tiver medo, fica com medo mesmo. A gente Sim, resolve a questão do medo. A isso, gente boa, resolve, boa. a gente resolveu os nossos, a gente consegue resolver o teu. Acredita? Vem que a gente Eu está. atendi uma pessoa que falou assim, eu tenho TDAH, então eu não consigo focar. Então eu não vou conseguir entrar na meditação. Eu falei, sem problema, deixa essa parte comigo. Aí eu fiz, ela dormiu. Tá vendo? Deixa com a gente, cara. Deixa essa parte aí que você não consegue resolver com a gente que a gente É. resolve. Não Falando em é? TDAH, deixa eu te contar uma historinha. Só para a gente encerrar, porque esse podcast vai ficar muito, muito, muito grande. Mas assim, eu já fui atendida por uma terapeuta que eu tenho TDAH, e ela estava falando, ela estava me contando lá, um, dois, três, era para eu contar até não sei que número, mas assim, de trás para frente, eu estava conseguindo, né? Porque ainda é não diria, um desafio para mim a questão de números, né? Mas no resto eu sou muito boa. Aí veio lá essa questão dos números, de falar as horas, os números e tal. Só que aí eu estava contando certinho e ela parou de contar. E aí isso me atrapalhou, isso atrapalhou minha concentração, isso atrapalhou tudo mais. Mas, enfim, era isso que eu queria contar para vocês. Atrapalhou todo o processo. Mas Atrapalhou todo o ela não processo, conseguiu porque eu conseguir. continuei contando e ela já tinha parado, achando que eu já estava ali num outro momento. E não, eu falei, mas você não vai contar, né? Então, assim, é Você assim que ficou funciona. esperando, mas ela não conseguiu conduzir. E esse é o problema de você que já tentou terapia com um monte de gente e não conseguiu. Porque a pessoa não conseguiu tirar de você aquilo que você pode fazer. E É, foi muito bom você falar nisso. sim. Porque as pessoas, elas vêm para a gente desacreditar porque já passaram um monte de gente. Aí elas falam, só mais uma. Eu tenho uma cliente que ela já fez não sei quando, ela já passou por pelo menos umas 5 terapeutas, e aqui não é um julgamento com as nossas amigas de trabalho, por Não, favor, né, os não. colegas de trabalho, não é nada disso, mas também tem aquela coisa da empatia, né? Tem pessoas que ela vem com a gente, ela fala assim, não, aqui eu me senti acolhida, aqui eu me senti ouvida, né? E isso faz muita diferença na terapia, né? Bom, É gente, aquela mas coisa É, de terapia. Se não bater, ai, não fui com a cara dela, não quero ela, não sei o quê, e acabou. Porque às vezes a pessoa não gosta de você como terapeuta, porque eu tenho raiva daquela mulher, mas ela tá me tirando dessa crise. Aí eu é, gosto. E ter raiva, porque às vezes a gente provoca meio que a pessoa sair daquela zona de conforto e ela fala, ai meu Deus, já vem ela querer me tirar daqui. é. E agora eu tenho que crescer. Tão Aí eu fico com quentinho. raiva. É, Tá quentinho, gostoso, é. mas eu tenho que sair daqui mesmo. Não é zona de conforto, é zona de comodismo. Porque se fosse zona de conforto, não doía.
É verdade. Exatamente, é o que a gente sempre Adri, fala aqui, de confortável não tem nada, Nada, é é super fantástico. super. desconfortável. É isso aí. Janete, foi um prazer receber você aqui. Eu estou muito feliz com esse bate-papo. Isso vai abrir para a gente muitas portas, muitas. A gente vai conseguir abranger muitas pessoas também para entenderem que a terapia está aí, a gente precisa fazer. Mas principalmente, eu sempre falo, a pessoa que ouvir, que a gente conseguir ajudar essa pessoa, ela vai reverberar para a família dela, dentro da casa dela e tudo mais, e assim vai reverberar para outras pessoas também. Eu acredito muito nessa energia que a gente reverbera aquilo que a gente aprende de bom e que a gente vai passando para frente. Passa para os nossos familiares, para as pessoas que estão com a gente em casa e assim vai. Eu estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Porque eu sei que agora a gente vai sair, vai todo mundo fazer um monte de coisas, mas eu estou muito feliz por isso. E quando for ao ar, gente, eu vou espalhar mesmo a palavra, né? Vamos tirar uma foto depois que vocês falarem mais alguma coisa? Querem alguém que quer falar mais alguma Não, coisa? só queria agradecer também a Janete, assim, foi um prazer. Como eu sempre digo, eu sei que eu sou a pessoa mais repetitiva do mundo, mas eu aprendi muito, porque eu aprendo muito com os nossos convidados. E, Sim, gente, é verdade, eu não falo isso por falar, porque eu não sei tudo, ninguém sabe ninguém tudo, e sabe. cada convidado que a gente vem aqui, mesmo que seja alguém da mesma área que a gente, é alguém que traz um conhecimento diferente do que o que eu tenho. Então, eu estou sempre aprendendo. E estou aprendendo porque eu escuto o que as pessoas falam, eu gosto de ouvir o que as pessoas falam. Então, Janete, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer e foi um prazer ter você aqui com a gente, dividindo o seu conhecimento com a gente. Muito obrigada mesmo. É, Gente, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui no canal de vocês. Eu estou muito grata, porque desde o primeiro momento eu já me senti em casa, né? Eu já me senti acolhida, já me senti vista. Gente, como é bom, né? Eu agradeço demais. Muito obrigada mesmo. E assim, eu vou convidar também vocês para a gente um bate-papo lá no meu Instagram, né? E aí, de repente, a Eliane fala de sexologia, dos produtos que ela tem na loja dela. Eu quero adoro. convidar você, Eliane, para falar sobre esse assunto. Maravilha. Estarei felicíssima lá. Vou com o maior tesão Com falar sobre certeza. isso no seu canal. Vanessa, eu também quero te convidar. Quero muito vocês no meu canal. Vamos marcar. Só a gente combinar, então, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada por nos ouvirem. Espalhem a palavra, divide aí com alguém que você acha que tem problema de ansiedade, que pode gostar do que vai ouvir aqui nesse podcast, manda para eles. E estamos aqui, continuaremos aqui por todo o ano de 2024, com certeza. Obrigadão. Ah, a Obrigada. foto! Você A pode foto! fazer esse ano de 2024 o melhor ano da sua vida. É isso aí. Gente, a foto. Você, O só meu já está depende de sendo. você. O meu já está sendo. Vamos lá tirar foto? Printei. Foi, foi. Então, Eita, tá ótimo, gente. Obrigada. Obrigada mesmo, viu, obrigada, Janete? Adorei te Janete. conhecer. Obrigada a vocês. Eu amei, amei, amei de verdade, gente, de coração. Então, vamos fazer um Beijo. puxadinho para a Janete aqui também, Ah, eu quero Eliane. puxadinho. Eu vou adorar ter puxadinho aqui. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.